Os Oni são monstros comedores de humanos que só podem sair de noite. Cada um tem um poder diferente, e por isso nesse vídeo eu vou te mostrar os níveis de poderes de todos os Onis de Demon Slayer. Então fica até o final do vídeo, que é um mais forte que o outro. Galera, cada Oni tem o seu próprio estilo de luta. Alguns até mesmo comem muitos humanos para aumentarem ainda mais os seus poderes. Nesse vídeo, eu vou estar ranqueando todos os Onis do mais fraco pro mais forte. E eu peço para você deixar o seu like no vídeo, porque isso me incentiva a continuar sempre trazendo vídeos para você. E se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim toda vez que sair um vídeo novo, você não vai perder. E galera, esse vídeo não tem spoilers em si, só quando eu falo da Nezuko e bem lá no finalzinho que vão ter alguns. Mas então, vamos pros caçadores. E para começar temos o Shashamaru. Sim, o gato da Tamayo é um Oni. O Yushiro decidiu transformar ele em um Oni para ter mais certeza de que o gato iria conseguir fazer o seu trabalho, que é servir como transporte para os estudos médicos da Tamayo. Mas apesar de ser um Oni, ele não ganhou nenhum poder. Ele pode ficar invisível, mas esse é o poder do Yushiro. A única coisa que ele tem, como todos os Onis, é uma vida imortal. Agora ele é um gato de estimação Oni que vai viver para sempre. E como próximo temos o Oni do templo. Esse foi o primeiro Oni que apareceu no anime. Ele vivia escondido em um templo, atacando e se alimentando dos viajantes que buscavam abrigo naquele lugar. Quando o Tanjiro estava pedindo informações, um dos moradores mencionou que seria perigoso para ele viajar à noite, porque tinham pessoas desaparecidas naquela área. E depois que o Tanjiro encontrou esse Oni, ele com a Nezuko prenderam o Oni até amanhecer, e o sol matou ele. E agora temos o Oni da língua. O Oni da língua era um Oni que vivia na mansão do Kyogai, o antigo Lua Inferior 6. Ele caçava os humanos que entravam naquela área. Enquanto o Zenitsu estava andando na mansão, ele deu de cara com esse Oni. E o Oni achou que o Zenitsu era só uma criança fraca e assustada, mas não levou nenhum segundo pro Zenitsu cortar a cabeça desse Oni. E agora temos o Oni do chifre. O Oni do chifre é outro Oni que também vivia na mansão do Kyogai. Ele era um Oni muito arrogante e orgulhoso. Quando ele viu o Inosuke, ele já começou a se gabar que logo provaria sua carne. Mas no final, o seu orgulho fez ele subestimar o Inosuke, que bem rápido já conseguiu cortar a sua cabeça. E agora temos o Oni do Pântano. O Oni do Pântano foi o Oni que o Tanjiro encontrou na sua primeira missão, depois de se tornar um caçador. Esse já era um Oni bem mais poderoso, com técnicas de arte de sangue. Ele pode criar essa poça onde ele quiser, para entrar dentro das casas das pessoas ou para fugir. Além disso, ele também pode se replicar em 3 clones, cada um com um número diferente de chifres, indo do 1 até o 3. E ainda cada clone desses consegue criar as suas próprias poças. E agora temos a Tamayo. A Tamayo, quando era uma humana, sofria com uma doença que era incurável. Por isso ela procurou o Muzan, que salvou ela transformando ela em um Oni. Depois da sua transformação, ela matou a sua própria família. E por causa disso, ela procurou vingança contra o Muzan. Então ela começou a pesquisar uma forma de voltar um Oni a ser um humano. A principal habilidade da Tamayo é extrair o seu sangue e lançar vários feitiços usando o cheiro do seu sangue. Um desses feitiços é que ela cria uma alucinação para atrapalhar a visão das pessoas. Outro que ela também mostrou é como se fosse um soro da verdade. Quando o Oni sente o cheiro de sangue da Tamayo, ele não consegue guardar segredo. E agora temos o Yushiro. O Yushiro era um humano que foi tratado pela Tamayo, mas a sua doença deixou ele muito perto de morrer. Então a Tamayo transformou ele em um Oni. Depois disso, ele se tornou o companheiro da Tamayo, com o maior objetivo da sua vida de proteger ela. A arte de sangue do Yushiro é o talismã de papel. Usando um talismã de papel, ele consegue ver qualquer coisa que esteja escondido por um feitiço, ou até mesmo esconder tudo que ele põe o seu talismã. E além disso, o seu poder mais forte é o controle mental. Colocando um talismã de papel em uma pessoa, ele pode tomar o controle da mente dessa pessoa. E se for um Oni, ele pode até mesmo usar a arte de sangue desse Oni. E como próximo temos a Oni Aranha Filha. A Oni Aranha Filha era a mais fraca da família Aranha, que era uma família liderada pelo Rui, o Lua Inferior 5, e todos eles tinham uma estrutura de aranha. A sua técnica de sangue é manipular teias feitas das suas próprias células, para criar sedas mais fortes do que um metal.
Um caçador de Oni normal não vai conseguir cortar e nem perfurar com a sua lâmina de Nichirin. Além disso, ela também pode criar ácido. Ela usa isso para criar um casulo com a sua seda cheia de ácido dentro, para prender e dissolver o seu inimigo. E agora temos o Oni Aranha Filho. De todos da família Aranha, o Oni Aranha Filho é o que mais se parece com uma aranha. Na verdade, ele é basicamente uma aranha, só que com uma cabeça humana. A sua técnica de sangue é a manipulação de veneno. Ele consegue criar um tipo de veneno especial do seu corpo. Esse veneno transforma as pessoas em alguma espécie de um híbrido entre uma aranha e um humano, tendo o corpo todo de uma aranha e a cabeça de um humano. Depois de transformado, a pessoa perde todos os seus sentidos e vira um escravo desse Oni. E como próximo, temos o Oni Serpente. O Oni Serpente era um Oni que vivia no vilarejo do clã Iguro, porque ele fez um acordo com eles. O clã iria alimentar ele com os seus filhos e em troca ele iria dar as riquezas que ele pegaria matando pessoas. E foi assim por muito tempo. Ele dominava completamente o vilarejo e servia como um deus para eles. Mas um dia, o antigo Hashira das Chamas, o Shinjuro Rengoku, apareceu e matou esse Oni. Não se sabe muito sobre o poder desse Oni, mas já que ele comandava um vilarejo inteiro, e foi mandado um Hashira para matar ele em vez de outro caçador de patente mais baixa, ele deve ter sido um Oni muito poderoso, mas provavelmente ele não estava nem no nível dos luas inferiores. E agora temos o Oni da Mão. O Oni da Mão foi um Oni que foi preso no exame da seleção final pelo Sakonji Rokodaki. E por causa disso, ele guardou uma raiva muito grande do Sakonji e matava todos os seus discípulos que participavam do exame. Ele chegou a matar 13 alunos do Rokodaki e pelo menos outros 50 candidatos. A sua principal habilidade era a manipulação da carne. E com o tempo que ele ficou matando e se alimentando dos candidatos da seleção final, ele ganhou muito poder. Ele criou vários braços e mãos extras no seu corpo, inclusive no pescoço, para ser mais difícil ainda dele ser decapitado. E além disso, ele conseguia esticar os seus vários braços para fazer os seus ataques, e foi dito que o seu pescoço era mais duro que uma rocha. Mas no final, o Tanjiro conseguiu cortar a cabeça desse Oni e passar no exame. E como próximo temos o Yahaba. O Yahaba era um dos Onis que estava próximo de se juntar aos 12 Luas, junto com a Susanoo. Eles receberam a missão de seguir e matar o garoto com os brincos de Hanafuda, no caso, o Tanjiro. Se eles conseguissem completar essa missão, eles iriam ganhar mais sangue do Muzan e assim poderiam desafiar algum dos 12 Luas pelo seu lugar. A técnica de sangue do Yahaba era as flechas Kotetsu. Com esse poder, ele ganhou 2 olhos especiais na palma das suas mãos. Com esses olhos, ele conseguia ter um sentido mais apurado, guiar pegadas e criar flechas invisíveis. Essas flechas forçam o seu alvo a ir na direção em que ela está apontando, e ele pode criar quantas flechas ele quiser de uma só vez. Mas mesmo tendo esse poder que é bem incrível, ele acabou perdendo para o Tanjiro, que cortou a sua cabeça. E agora temos a Susanoo. A Susanoo era o Oni que estava junto com o Yahaba na missão de matar o Tanjiro. A sua arte de sangue é a criação de temaris da sua própria carne. Ela consegue conjurar bolas de temari à vontade. Ela consegue arremessar essas bolas ou chutar elas, e isso com uma velocidade e força tão alta que ela pode aniquilar completamente qualquer membro de uma pessoa só com um toque. E no final, nem a Nezuko, a Tamayo e o Shiro juntos não conseguiram lutar contra ela. A Tamayo precisou usar o seu feitiço da verdade para fazer ela falar o nome do Muzan. E agora temos o Oni Aranha-Mãe. O Oni Aranha-Mãe era um membro da família Aranha e agia como a mãe da família. A sua principal técnica era a criação de teias como fios, que ela usava para prender as pessoas e usarem eles como marionetes. Enquanto ela estava controlando as pessoas, ela não ligava se iria machucar ou se ele conseguia tocar com a língua no cotovelo, deslocando todas as juntas das pessoas. Assim, as suas marionetes ficavam muito mais fortes do que normalmente seriam. Mas depois do Tanjiro perceber esse seu poder, ele conseguiu localizar ela e cortar o seu pescoço. E como próximo temos o Estripador. O Estripador foi um Oni que apareceu no primeiro episódio da segunda temporada de Demon Slayer. E o Rengoku foi enviado para investigar o sumiço de várias pessoas em um vilarejo. A arte de sangue desse Oni é o aumento de velocidade. Esse poder permite que ele aumente muito a sua própria velocidade, permitindo ele atravessar grandes distâncias em um curto período de tempo, e se mover a velocidades comparáveis ao de um Hashira.
Essa técnica é ativada sempre que a sua tatuagem azul escuro brilha, sendo um Oni muito perigoso. Mas no final, o Rengoku conseguiu superar a sua velocidade e derrotou ele. E como próximo, temos o Oni Aranha Pai. O Oni Aranha Pai era outro Oni da família Aranha, e agia como o pai da família. Esse é totalmente o contrário do Oni Aranha Filho. Ele tem o corpo todo de um humano e o rosto de uma aranha. Esse Oni tem uma força e uma resistência muito grande. Ele conseguiu esmagar e levantar várias pedras bem grandes, mas a sua principal habilidade é a metamorfose. A arte de sangue do Oni Pai Aranha faz com que ele troque de pele para se transformar em uma forma muito mais poderosa, tornando ele ainda mais forte e resistente que antes. Ele conseguiu dar uma surra no Inosuke, mas o Tomioka apareceu e derrotou ele com a sua respiração da água. E agora temos o Kyogai, o antigo Lua Inferior 6. O Kyogai ocupava o cargo de Lua Inferior 6, mas com o tempo ele perdeu a capacidade de comer humanos e por isso ele parou de subir seu poder. Então o Muzan tirou ele do rank, e por isso ele começou a fazer de tudo para voltar a ser um dos 12 Luas. A sua técnica de sangue são os tambores. Ele tem 6 tambores presos no seu corpo. Cada tambor faz uma coisa no ambiente quando tocado. Como por exemplo, ele pode fazer a sala girar. Mas ele tem um tambor especial, o tambor da sua barriga. Ele lança um ataque invisível como se fosse uma garra, que pode fatiar uma pessoa se acertar. Ele deu bastante trabalho pro Tanjiro, mas no final, o Tanjiro também conseguiu cortar a sua cabeça. E como próximo temos o Oni da Flauta. Esse Oni lutou contra o Kyojiro Rengoku em um capítulo one-shot de Demon Slayer. Ele era bem poderoso e falou que iria entrar para os 12 Luas. A sua técnica de sangue é a manipulação da flauta. A sua habilidade principal é conjurar uma flauta especial que, quando tocada, faz vários efeitos, como por exemplo, a perturbação do sistema nervoso. Quando a sua flauta é tocada, ela perturba o sistema nervoso dos seus oponentes. Isso faz com que se eles tentarem mover um dos seus pés, a sua cabeça se moverá em vez disso. E se eles tentarem mover uma das suas mãos, os seus pés que se moverão, tornando quase impossível se mover com precisão. Além disso, ele também pode usar a sua flauta para invocar 2 lobos que ajuda ele a atacar os seus oponentes. Ele estava quase derrotando o Rengoku, mas aí o Rengoku rompeu os próprios tímpanos para lutar contra ele. Se ele não tivesse feito isso, com certeza o Oni da flauta teria ganhado. E agora temos o Kamanui, o Lua Inferior 6. O Kamanui era um Oni muito tenso que sempre mostrava uma expressão assustada, o que provavelmente deve ser porque ele se sentia fraco por ter o mais baixo das luas inferiores. Ele parecia estar constantemente amedrontado durante o seu curto período na Fortaleza do Infinito Dimensional, mostrando que ele era um Oni muito nervoso. Não sabemos muito sobre o Kamanui, que teve uma participação muito rápida dentro da obra, mas por ele estar no cargo de Lua Inferior, ele deveria ser bem poderoso. Mas no final, o Kamanui foi morto e devorado pelo Muzan, na Fortaleza do Infinito Dimensional, porque segundo Muzan, não existia mais motivos para a existência dos Luas Inferiores. E agora temos Amukago, a Lua Inferior 4. De todas as luas inferiores, Amukago mostrou ser a mais covarde de todos. Como afirmado pelo Muzan depois de ler os seus pensamentos, Amukago não tinha intenção nenhuma de lutar contra os Hashiras. E sempre fugia assim que via um deles, tendo feito isso várias e várias vezes. Mesmo sendo covarde, a força dela era superior à do Lua Superior 6. E quando Muzan descobriu isso, que ela fugia dos Hashiras e questionou ela, Amukago tentou mentir e implorar por misericórdia, mas aí já era tarde demais. E como próximo temos o Akuraba, o Lua Inferior 3. De todas as luas inferiores, o Akuraba mostrava ser um dos mais fiéis ao Muzan. Apesar do Muzan executar brutalmente 2 outras luas inferiores, ele só pensava em ficar mais forte para atender às expectativas do Muzan e reconquistar a sua confiança. Mas ele parecia pensar mais na sua própria proteção do que ser obediente ao Muzan. Ele não queria ser morto, apesar de claramente respeitar as decisões do Muzan. Por isso, ele tentou fugir depois de perceber que o Muzan não tinha intenção nenhuma de deixar os luas inferiores vivos. E por fim, o Akuraba foi capturado e morto pelo Muzan. E como próximo temos o Hokuro, o Lua Inferior 2. O Hokuro estava entre os mais fortes das luas inferiores, e assim como os outros, ele temia e ao mesmo tempo respeitava o Muzan. Depois de ver os seus companheiros morrendo um por um, o Hokuro tentou implorar para que o Muzan lhe desse mais do seu sangue,
Para ele se tornar mais forte, ele tinha plena confiança nas suas habilidades e acreditava ser capaz de se tornar um Lua superior. Mas infelizmente para ele, o Muzan não estava aberto para negociações e viu o Hokuro como um Oni covarde. E como próximo temos o Hairio, o Lua Inferior 2. O Hairio é o antigo Lua Inferior 2, e o Rengoku recebeu uma missão de lutar contra ele. Nessa época, o Rengoku nem era um Hashira ainda, e se ele derrotasse o Hairio, ele iria se tornar um Hashira. O Hairio tem uma das técnicas mais fortes de todas, a Unbreakness. Ele consegue controlar a sombra e fazer dela um local onde ele guarda suas armas, além também de conseguir anular ataques transformando seu corpo em sombra. Além disso, ele também invoca lobos feitos das suas sombras que ajudam ele a atacar o seu oponente. Mas no final, o Rengoku conseguiu superar ele e virou um Hashira. E agora temos o Rui, o Lua Inferior 5. Tá certo, o Rui é o Lua Inferior 5, mas então por que ele está acima do Lua Inferior 2? A questão é simples, o Rui não ligava para posições. Já foi revelado que ele tinha força suficiente para chegar no topo dos Luas inferiores se ele quisesse, mas ele só queria viver a sua vida tranquilo com a sua suposta família nas montanhas. O Rui demonstrou ser forte o suficiente para lidar com o Tanjiro e a Nezuko sem nenhum esforço. E além disso, o Tanjiro teve a ajuda do seu pai para usar a dança do Deus do Fogo, e mesmo assim, o Rui ainda conseguiu superar ele em habilidades. A técnica de sangue do Rui é criar teias tão afiadas quanto lâminas, criando vários ataques muito perigosos. E quando ele coloca o seu sangue no fio, eles ficam ainda mais resistentes e afiados. Foi preciso de um Hashira para derrotar ele. E como próximo temos o Emo, o Lua Inferior 1. Depois da morte do Rui, o Muzan achou que os Luas inferiores eram muito fracos, então resolveu acabar com todos eles. Todos foram mortos, exceto o Emo, que recebeu ainda mais sangue do Muzan e mais uma chance de viver. A sua arte de sangue é a manipulação dos sonhos. Ele consegue colocar uma pessoa para dormir e escolher o sonho que ele quiser para essa pessoa. Além disso, ele também consegue fazer outras pessoas entrarem nos sonhos para destruir o seu núcleo espiritual, deixando assim a pessoa que estava sonhando em um estado de coma. E além disso tudo, ele ainda fundiu o seu corpo com um trem, para aumentar ainda mais a sua força. Foi preciso um Hashira e 3 caçadores para protegerem todo mundo e acabar com ele. E agora temos o Kaigaku, o Lua Superior 6. Esse Oni foi amigo do Zenitsu e os dois treinavam juntos com o Jigoro Kuwajima. O desejo do seu mestre era que os seus 2 alunos se tornassem os próximos pilares do trovão, mas o Kaigaku nunca aceitou essa ideia. O Kaigaku era habilidoso a ponto de usar praticamente todas as habilidades da respiração do trovão. A única que faltava para ele era a primeira. Mas depois de se encontrar com o Lua Superior 1, para não morrer ele aceitou se transformar em um Oni. E depois de se tornar um Oni, as suas técnicas de respiração se aprimoraram criando raios pretos e muito mais poderosos. Todas as suas formas da respiração do trovão ficaram em um nível muito maior. E agora como próximo temos a Daki, a Lua Superior 6. Antes do Kaigaku se tornar o Lua Superior 6, esse título era da Daki e do Gyutaro, que levavam uma vida como um só, e viviam no mesmo corpo. A arte de sangue da Daki é a criação de fitas. Ela pode fazer o seu corpo se transformar em fitas muito resistentes, e também muito afiadas. Com essas fitas, ela ainda consegue armazenar humanos para ela comer depois. E além disso, ela também consegue criar uma fita especial que tem vida própria, que ajuda ela na luta. E agora temos o Gyutaro, o Lua Superior 6. O Gyutaro é o irmão da Daki, que ocupa o lugar de Lua Superior 6 junto com ela. A sua técnica de sangue é a manipulação de sangue. Ele consegue fazer o seu sangue se tornar o que ele quiser. Geralmente ele transforma o seu sangue em 2 foices. Além disso, ele também possui a capacidade de gerar veneno extremamente letal usando seu sangue, e ele usa esse veneno nas suas foices para ferir gravemente os seus oponentes. E agora como próximo, temos a Nezuko Kamado. A Nezuko foi aprimorando as suas habilidades desde a primeira vez que ela apareceu como um Oni. Ela foi cada vez ficando mais forte. Na luta contra a Daki, ela perdeu o controle e lutou com força total. Dessa forma, ela acabou com a Daki que ocupava o posto de Lua Superior 6, mostrando que ela era muito mais forte que um Oni de rank superior. Mais pra frente, ela ainda descobre que é imune ao sol, assim não existe formas dela morrer, já que nem as lâminas de Nichirin funcionam contra ela.
Mas o seu maior poder é a sua adaptação. Ela consegue se adaptar a qualquer coisa. Se ela lutasse com um Oni mais forte, com certeza ela se adaptaria e ficaria mais forte. Mas como ela não lutou, ela não ficou mais forte que os próximos dessa lista. E agora temos o Gyokko, o Lua Superior 5. O Gyokko é um Oni com a aparência de um peixe humano, só que muito mais estranho, e que gosta de fazer arte com os corpos das suas vítimas. E não ouse falar mal da sua arte, senão ele fica brabo. Ele possui uma série de habilidades exclusivas que provavelmente faria ele matar Hashira por Hashira, porque essas habilidades que ele tem são incríveis. Como por exemplo, ele pode criar quantos potes ele quiser, e dentro desses potes, ele pode criar alguns Onis peixes, ou até mesmo prender uma pessoa dentro, e também pode se teleportar de um pote para o outro. Mas a sua habilidade mais forte é a transformação. Nessa transformação ele fica muito mais forte fisicamente, e ainda ganha uma das habilidades mais fortes do anime inteiro. Tudo que ele toca se transforma em peixes Onis que ele cria dentro dos seus potes. E agora temos a Nakimi, a Lua Superior 4. A Nakimi é uma das principais acompanhantes do Muzan, isso por causa da sua técnica de sangue, onde ela pode criar um castelo dimensional infinito e controlar esse castelo do jeito que ela quiser. Com um simples toque da sua Biwa, ela consegue mudar completamente toda a fortaleza dimensional infinita, e desse modo é quase impossível tocá-la. Além disso, a Nakimi também pode manipular o próprio espaço para teletransportar todos que estão dentro do castelo. Basicamente, existe uma infinidade de coisas que ela pode fazer. Ela pode abrir portais e até mesmo espremer os seus oponentes com as suas paredes. Não tem um fim para a possibilidade de coisas que ela pode fazer. E agora temos o Hantengo, o Lua Superior 4. Olhando para ele, é um pouco difícil achar que esse Oni é classificado como Lua Superior 4, mas não se engane. Talvez, provavelmente, a habilidade mais notável do Hantengo é a manifestação de emoção, que permite ele dividir as suas emoções em clones incrivelmente poderosos. Ao todo, são 6 clones e cada um deles possui a sua própria arte de sangue. Além disso, para piorar, a maior parte desses clones podem se fundir com o clone Zohakuten, que representa o ódio, tornando ele assim o mais forte de todos, com todos os poderes dos outros clones. Ele pode criar relâmpagos, ventos, lanças e asas com presas, tudo isso em apenas um Oni. E agora temos o Akaza, o Lua Superior 3. O Akaza apareceu no filme Trem Infinito de Demon Slayer, e mesmo que o filme não tenha mostrado nenhum sinal disso, o passado do Akaza é bem doloroso. Ele foi um criminoso durante a sua adolescência para ajudar o seu pai, mas a única coisa que ele conseguiu com isso foi ver o seu pai tirar a própria vida. Depois disso, ele passou a morar com o dono de dojo e aprendeu um estilo de artes marciais. E depois de se tornar um Oni, o seu estilo foi aprimorado e ele passou a trabalhar para o Muzan. A sua técnica de sangue é a morte destrutiva, onde ele combina suas técnicas de artes marciais com ondas de choque, para fazer dos seus ataques os mais fortes possíveis. E agora temos o Doma, o Lua Superior 2. O Doma é o Oni que ocupa o cargo de Lua Superior 2, e ele tem um gosto bem específico. Ele só come carne de mulheres. A sua arte de sangue permite que ele crie e manipule o gelo, de várias formas diferentes. Ele pode criar clones seus de gelos, ou criar pó de gelo que, quando o humano inala, isso congela o seu pulmão e vai matando ele aos poucos. Ou até mesmo criar uma estátua budista gigante, que pode soltar esse pó de gelo além de atacar. As suas técnicas de gelo são incríveis, e ele teria força para acabar com vários Hashiras de uma só vez. E como próximo temos o Kokushibo, o Lua Superior 1. O Kokushibo foi um caçador de Oni do período Sengoku do Japão. Quando ele se tornou um Oni, ele já era considerado um dos espadachins mais fortes do planeta. Ou seja, foi combinando essas habilidades de espadachim com a sua arte de sangue que ele chegou na posição de Lua Superior 1. A sua técnica de sangue é criar luas crescentes afiadas como lâminas. Ele cria várias dessas luas toda vez que faz um corte. Além disso, ele também tem um estilo de respiração, a respiração da lua, que é a segunda respiração mais forte de todas. Essa respiração, combinada com a sua técnica de sangue, faz do Kokushibo o Oni mais forte que o Muzan já criou. E falando no Muzan, como próximo temos o Muzan Kibutsuji. O Muzan é o primeiro Oni que existiu, então é claro que ele teria que ser um dos mais fortes de todos.
A sua arte de sangue faz com que ele consiga mudar a sua forma do jeito que ele quiser. Ele pode parecer uma mulher ou uma criança, ou até mesmo um bebê gigante demoníaco. Além disso, ele pode mudar os seus braços para eles virarem chicotes com lâminas, ou até mesmo criar uma boca gigante para dar um grito de onda de choque que causa lesões internas em todo mundo que está perto. Todos esses são só uma parte dos seus poderes, ele pode fazer muito mais que isso. E a sua regeneração é a maior de todos, e ele não morre sendo decapitado. A sua única fraqueza é o sol. E agora temos o Oni que conseguiu superar o Muzan, o Tanjiro Oni. Mais tarde o Tanjiro foi transformado em Oni pelo Muzan, com a sua última tentativa de sobreviver. E depois de se tornar um Oni, ele se mostrou ser o Oni mais forte de todos. Ele ganhou os mesmos poderes do Muzan, de poder modificar o seu corpo, e também conseguiu usar o grito de onda de choque. Mas o que torna ele mais forte que o Muzan é que ele conseguiu superar a única fraqueza do Muzan. Ele ficou imune ao sol. Nessa forma, ele não é afetado pelo sol, e também não é afetado pelas lâminas de Nichirin. A perfeição que o Muzan sempre quis, o Tanjiro conseguiu conquistar. Mas galera, comenta aqui qual é o seu Oni preferido, e eu peço para você deixar o seu like no vídeo, porque isso me ajuda demais. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e ative o sininho, porque assim você recebe todos os novos vídeos do canal. E ainda vão ter bastante vídeos interessantes que eu vou estar postando, então se inscreve aí. Vejam os vídeos que estão passando pela tela, que eles vão te surpreender. Muito obrigado por assistir e fui!